ensinamento, né? A palavra de Deus é ensinamento mesmo. Se você abrir ali em Reis, né? Você vai abrir em Reis. Não precisa abrir, irmão, se não quiser, viu? 1 Reis 19, 13. 19, 11 até o 13. Vou ler só um pedacinho. Então veio uma voz mansa e suave, ouvindo a Elias cobre o rosto com o manto. Né? Olha Deus falando conosco o tempo todo. Elias, ele esperava de Deus que Deus chegasse assim, no vento forte, assim, daquela forma bem agressiva para falar com Deus, né? E é assim que às vezes a gente espera, né? A gente ora, espera que alguma coisa assim muito forte aconteça nas nossas vidas, né? Mas as coisas de Deus não é assim dessa forma. As coisas de Deus, ela é branda, ela é suave, né? Ela tem uma forma diferente, né? A gente quer daquela forma, mas a forma que Deus ensina e fala conosco é sem barulho, irmão. E é preciso estar com uma sensibilidade espiritual para a gente perceber. Não é fácil estar com essa sensibilidade, né? Porque o dia a dia não deixa a gente ir com essa sensibilidade. O dia a dia é difícil, né? A gente tem muitos confrontos, né, na vida. A gente tem confronto em casa, a gente tem confronto no trabalho, a gente tem confronto na igreja, com o irmão. E às vezes a gente está com a mente tão perturbada, com a cabeça tão perturbada, os ouvidos, os olhos. Eu tenho orado muito ao Senhor nesses momentos agora e pedido ao Senhor me dá um momento que eu possa... Me dá um momento de tranquilidade para eu ouvir o que tu quer falar comigo. Me dá a oportunidade de entender o que tu quer falar comigo. Porque às vezes a gente ora, a gente pede, a gente ajoelha. E a gente pede. E quando Deus fala, a gente não ouve. E aí passa, né? Passou aquela bênção ali. Porque você não ouviu. Porque quando Ele te dá, você tem que saber o que vai fazer com isso na sua mão. Né? Então, às vezes, o dia a dia não deixa a gente perceber esse falar do Espírito Santo, né? E eu também vou ler João 16, 13, que diz assim: quando vier o Espírito Santo da verdade, ele nos guiará em toda a verdade. Olha só, olha o ensinamento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ele nos ensina todos os dias. Não adianta só ler a palavra, né? A gente tem que entender o que Deus está falando conosco, para que a gente possa viver aquilo que Ele quer para nossas vidas. Quando vier o Espírito da verdade, Ele nos guiará de toda a verdade. E Ele está aí para nos guiar de toda a verdade. O Espírito Santo, Ele nos guia, Ele nos revela, irmão, olha, Ele nos revela, Ele nos mostra o caminho, Ele nos alerta, nos consola. E Ele não grita, Ele só conduz. Mas nós precisamos estar com os ouvidos, nós precisamos estar com os olhos abertos, nós precisamos estar de roupas brancas, de vestes brancas, né? Ali sempre, no momento difícil que a gente tem, que a gente às vezes fala uma coisa para um irmão, ou para alguém na sua casa, ou para um filho, a gente está sempre se arrependendo dos nossos pecados, para que seja renovado todos os dias o perdão nas nossas vidas. Depois a gente também pode ir ali para Romanos, que diz assim, Romanos 8, 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então Deus fala porque Ele nos ama. Deus revela porque cuida de nós. Deus mostra porque Ele nos protege todos os dias. Tu já pensou se Deus nos protegesse todos os dias? Na rua, os acidentes, né? Ali no Brasil, a nossa família, os tiros ali que de repente, né? Já desse eu estava assistindo ali, eu vi que uma criança estava saindo, era no ano novo. O pai estava saindo para jogar uns fogos, né? E de repente a criança saiu com o pai, daqui a pouco a criança, bum, caiu. Só que criança jogando fogos lá fora, era um tiro, né? Pegou aqui nessa parte do pescoço do menino, ele desmaiou ali. Quando levaram para o hospital, disseram que aquela criança, ela não iria mais andar. Ela não iria mais dar. Um dia, você vê como a gente é protegido por Deus, né? E o bonito de tudo isso, que essa criança, os médicos, porque os médicos falam o que eles querem, mas quem decide é Deus. E essa criança hoje se recuperou, está andando, mas ele foi enganado. Ele foi enganado realmente. Foi alojado aqui e os médicos disseram, não tem jeito, ele vai sobreviver, mas vai ser uma criança berrinda, né? E ali Deus está cuidando, irmão. Deus cuidou daquela criança. Né? Deus
gente o tempo todo, né, na rua, né? Uma vez eu assisti um filme que esse filme ele passava várias situações que você poderia morrer. Cara, eu já tenho mais de 10 anos para assistir esse filme, mas eu fiquei na minha cabeça porque era a situação de você estar em pé assim, ó, perto de um fio desse, o fio deslocar e bum, você está morto. Você está na praia, assim, de repente vem um raio e te mata. Uma bala perdida. É tanta coisa que pode acontecer. Imagine se a gente não tivesse com essa proteção do Espírito Santo na nossa vida, se a gente não estiver atento, não estiver ligado no Espírito, orando, levantando. Muita gente levanta de manhã, a gente nem agradece, não agradece nada, não fala nada com Deus. Simplesmente levanta e dorme do mesmo jeito. Mas eu acho que é muito importante, né? A gente levantar de manhã e já pedir a proteção divina. Dormir e agradecer. Um dia desse eu falando para o meu marido, não, a gente tem que pedir ao Senhor, temos que pedir, mas o Senhor olhou para mim. Eu aprendo também com tudo, né? É isso que é estar com a voz atenta, né? Porque Deus fala conosco a todo tempo. Ele falou assim, mas vocês só vivem pedindo para Deus, né? Por que vocês não agradecem? É só agradecer, não precisa pedir, porque na hora que você agradece, já acontece o milagre. Eu, caramba, o cara aqui me ensinando. Entendeu? Então, é uma aprendizagem e ficar aqui no meu coração. Eu falei, realmente, Deus, a primeira coisa que eu quero fazer de manhã é agradecer. É agradecer mesmo a Deus, porque o resto ele faz, gente. É gratidão, porque se a gente não for grata, não tem como. Não é só com Deus, se a gente não for grata com o irmão, quando te levantou a mão, quando faz algo por você, não é que a gente espera um pagamento, mas ser grato para aquele irmão, né? E Efésios também diz assim, Efésios 1:17, para que o Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, iluminado os olhos ao vosso coração. Né? Então aqui também Deus falando conosco, não são olhos naturais, não são olhos espirituais para discernir. Né? A gente tem que ter todo esse discernimento para encaminhar pessoas, encaminhar caminho, fazer alerta das coisas, dos perigos que estão ao nosso lado, os perigos que a gente está vivendo ao nosso lado. Né? Às vezes chega um bandeja oferecendo coisas para a gente, né? E se a gente não tiver no Espírito, como é que a gente vai entender se aquilo é bom ou não é bom para a gente? Né? A gente lê a palavra, mas se a gente não tiver no Espírito para entender a palavra, a gente não vai saber discernir se aquilo é certo ou errado. E aí vem o pecado, e aí vem as maldições na nossa vida, e aí vem a atrapalhação na nossa vida, e depois a gente fica perguntando assim, meu Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por essa prova? Por que está acontecendo tudo de ruim na nossa vida? Mas essas nossas escolhas, irmão. A gente escolhe o caminho que a gente quer seguir. E se a gente não sabe, a gente tem que falar com o Senhor, a gente tem que joelhar, a gente tem que jejuar. Eu tenho jejuado por tudo que eu vou fazer. Falar do Senhor, me fala comigo. Eu sou como uma criança de frente a ti. Eu não tenho sabedoria, porque Deus é grandioso demais. Realmente a gente se sente muito pequeno perto dele, né? Para a sabedoria dele. Porque ele é muito grande. Então, nesse momento, porque ele sabe o oculto, mas eu não sei, a pessoa pode ser estudada, pode ser o que for, mas se ela não sabe o oculto, só Deus sabe do oculto. Mas ele pode revelar esse oculto para você, ele pode te mostrar na palavra dele, quando você jejua, quando você busca, quando você está limpo na presença dele, você consegue. E é incrível quando você está limpo na presença de Deus, você sente mesmo o poder de Deus. Quando você está limpo na verdade de Deus, fazendo as coisas como Deus quer, tendo consciência dos seus próprios pecados, porque às vezes nós pecamos, irmão, assim, sem perceber, do nada, assim, alguém te fala alguma coisa, você responde, ou então alguma coisa que você faz, e você poder ter o poder de si, de ter o discernimento de dizer, eu pequei, Senhor, me perdoa. Eu fiz sem pensar, de repente, eu não pensei, foi rápido demais, e eu caí em pecado. E aí Deus te perdoa, porque esse arrependimento vem do coração, porque você está vigiando a sua própria vida, você está olhando o que você está fazendo, e você pode ver, irmão, quando a gente está com a vida cheia de pecado, parece que tudo é uma escuridão muito grande, as coisas começam a dar errado. Não vou dizer que você vivendo também com a vida toda no altar que não vai acontecer, acontece, porque a gente não está num mundo só de cristão, de pessoas de roupas limpas, nós estamos num mundo que do nosso lado vai ter uma pessoa má,
fazendo coisas má do seu lado. A gente vai estar vivendo, estamos vivendo aqui na terra. Mas o importante é a gente saber discernir e estar vigiando as palavras que as pessoas jogam em cima da gente, a maneira que fala. Né? Às vezes eu estou contando uma história assim, eu sinto o Espírito Santo falar para mim, repreende. Uau! E eu estou ali em silêncio, né? Dentro de me repreendendo, né? Ou às vezes eu estou contando alguma coisa para alguém e a gente vê um olhar que não é um olhar bom, é um olhar de maldade, é um olhar de inveja, e eu vejo, às vezes o Espírito Santo repreende. Então a gente tem que estar vigiando o tempo todo, porque o oculto existe. Se a gente não está atento a ouvir a voz do Espírito Santo para repreender essas coisas nas nossas vidas, repreender com a nossa família, repreender com o vizinho, orando. Às vezes eu estou andando na rua assim, eu vejo uma situação e eu repreendo aquela situação daquela pessoa, bem assim do meu coração, e eu oro pelaquela pessoa em silêncio. Sabe? Isso é estar atenta ao que o Espírito Santo está falando para a igreja o tempo todo. Está ligada não na terra, gente. Está ligada no céu. Mas eu agradeço pela oportunidade. Amém. A irmã Lícia.